Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje estamos recebendo aqui o inspetor Almeida Neto, ele que é chefe de delegacia da PRF aqui de Caxias. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado por ter arrumado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Mas vamos lá. Caxiense nato, nascido aqui mesmo em Caxias. Exatamente, nascido em Caxias, mais especificamente no povoado Poção, terceiro distrito de Caxias à época, né, que hoje faz parte do município de São João do Soter. Eu sempre reclamei dessa rapaz, devolve São João do Soter pra gente, Aldeias Altas, volta pra cá, que é mais bacana. Eu sempre disse isso, esse negócio de separar, rapaz. Deixa eu ver aqui, estudou aqui em Caxias mesmo. Estudou no Cônego Adesso? Isso mesmo, fiz todo o ensino médio, né, no Cônego Adesso. À época, gerido pelo professor Elba e o professor Paulão, desculpa. Sim. Rapaz, será que foi aluno da minha mãe? Você falou de alguma Cláudia Mota? Na área de português? Sim, com certeza. Pois é a senhora minha mãe. Que legal, prazer. Senhora minha mãe, vamos lá. Sempre quis essa área, porque eu vi aqui que você fez concurso também para a escola de sargento, então sempre quis a área militar, a área das polícias, vamos dizer assim? Na verdade, essa decisão pela área militar, área policial, ela já surgiu ali no final da adolescência, início da juventude, né? Quando criança, a gente sempre tem aquela admiração, né? Bombeiro, policial e tudo, Forças Armadas principalmente, mas eu não posso dizer que era um sonho de criança, não. Isso aí surgiu mais e incorporou mais já no início da juventude. Quando era criança, pensava em ser o quê? Essa é uma boa pergunta. Tem que puxar bem na memória, mas, assim, em princípio, não tinha uma profissão específica. A gente sempre tem aquele sonho de medicina, né? Ser médico, tanto que eu ainda prestei um vestibular para medicina. Depois, já no início da adolescência, comecei a migrar para a parte de informática, né? Engenharia de computação ou ciência da computação, mas aí quis o Senhor Deus, né, que eu acabasse escolhendo aí essa área militar e policial. Era um dos mais estudiosos da turma? Era o nerd da turma? Não. Não, nunca tive vocação para ser nerd, não. Mas eu me esforçava, eu acho que estava ali entre os 5 ali da turma. Era o nerd da turma, entre os 5 ainda. Aí eu estava vendo que terminou o ensino médio bem novo, né? Com 17 anos, já foi para procurar fazer o ensino superior em São Luís. Exatamente, aos 17 fui para a capital, né? Foi quando eu deixei Caxias. Com a dor no coração, tenho certeza. Com certeza, com certeza. A gente não sabe qual é a dor maior, se é a do nosso coração ou a dos pais, né? Que sempre se despedem da gente com aquele choro e tudo. Mas, então, nessa idade, eu já parti para São Luís, fui morar lá com primos e batalhar aí o nível superior, curso superior. E lá em Imperatriz surgiu essa oportunidade de fazer o concurso para a Escola de Sargento das Armas. E aí prestei o concurso, graças a Deus passei na primeira prova, né, que fiz. E aí fui para Minas Gerais fazer esse curso por lá. Como foi? Assim, bem novo, já entrando... Pois eu fiz esse concurso para sargento do Exército com 19 anos. Iniciei o curso lá com 20 e, assim, foi uma experiência totalmente nova, porque até então eu não tinha nem prestado o serviço militar inicial. Então, já prestei o serviço militar inicial lá na Escola de Sargentos, ao tempo que fiz o curso profissionalizante para sargento de carreira. E a mãe ficou apreensiva? Não, carreira militar não, meu filho. Bastante, ficou bastante. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha as redes sociais, foi em 1999. Então, era assim direto. Sempre que tinha um tempinho, a gente dava uma ligada aqui para acalmar os pais, né? Para dizer como era que estava acontecendo lá o curso, mas, graças a Deus, deu para sair bem, né? Para conseguir fazer bem. Você estava me dizendo que também prestou vestibular para ciência da computação, né? Isso. Assim que eu cheguei, na verdade eu fui para São Luís porque tinha passado no vestibular de engenharia mecânica, em 96. E aí, em 97, eu prestei para ciência da computação, consegui a aprovação também e comecei a cursar.
Só que aí tive que trancar os dois por causa da mudança para Minas Gerais. E esse curso de teologia? Qual foi? O que te levou a fazer? Então, essa talvez tenha sido a maior guinada da minha vida, né? Porque à época eu estava na cidade de Imperatriz, já policial rodoviário federal, e estava cursando direito, né? Estava ali mais ou menos quarto, quinto período, e com uma dificuldade muito grande familiar, que era justamente o fato da minha esposa não poder ter filhos. E isso, assim, ocasionou um problema muito, assim, muito sensível mesmo, né, no nosso meio familiar e tudo. E, assim, para resumir... Não, pode falar à vontade, não precisa resumir, pode... É porque tem muita história. Pode, né? Falar, Então, temos tempo. Então, em decorrência dessa questão, e aqui abrindo um parêntese, né, nós somos evangélicos. Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu nasci na igreja evangélica, né? A minha esposa se tornou na sua adolescência também, nós casamos, enfim. E aí, poxa, o problema estava realmente muito pesado, aquilo estava trazendo complicações para a gente, e muita ansiedade, tudo, e nós resolvemos buscar a Deus nesse ponto, né, porque já tínhamos buscado tudo, assim, tudo que a medicina dispunha, né, naquela área de reprodução e tudo. E então buscamos a Deus e, de fato, Deus fez um milagre na nossa vida, né? A minha esposa não podia mesmo ter filho, diagnosticada por vários médicos, exames também. E depois de bastante busca, de oração e tudo, ajudados também pela nossa igreja, a qual fazíamos parte lá em Imperatriz, o Senhor fez um milagre. Ele renovou todo o aparelho reprodutor da minha esposa, isso constatado com exame antes e exame depois. E logo depois que fizemos esse segundo exame, que constatamos a mudança, né, a alteração, ela engravidou. 30 dias depois, ela engravidou. E aí, por conta disso, eu tenho o costume de dizer que eu sou obrigado a acreditar em milagres, entendeu? Porque aconteceu um na minha casa, a minha família, constatado por exame médico. E, a partir daí, começou, né, essa mudança, digamos, esse direcionamento para a área de teologia. Então, eu ingressei no seminário de teologia, no Seminário Batista Teológico lá de Imperatriz. Depois fiz uma convalidação na Faculdade Teológica Rockman. Depois fiz uma pós-graduação. E aí estamos nessa área desde então, né? Já com a previsão de fazermos aí o concílio para o Ministério Pastoral no final do mês de novembro. Eu já ia perguntar, se chegaria a ser pastor? Pois é. Essa talvez tenha sido uma decisão tão difícil quanto a de fazer o seminário, né? De fazer a faculdade de teologia. Mas, enfim, nós chegamos a essa conclusão de que a vontade do Senhor seria essa e que nós poderíamos ser úteis, né, no reino de Deus, trabalhando nessa área aí também. Qual é a igreja? Igreja Batista, me congrego hoje na primeira Igreja Batista, o pastor Raimundo Gomes, que é meu irmão de sangue. Olha, então realmente tem uma ligação bem forte, né? Vocês já são bem evangélicos. Exato, exatamente. A família toda. E aí, inclusive, um dos motivos pelos quais nós mudamos de Imperatriz aqui para Caxias foi de apoiar, né, ele nesse ministério. Ah, interessante. Então foi basicamente mesmo um chamado. Com certeza, foi um chamado daqueles bem convincentes. Bem convincente. Faz quanto tempo vocês têm um filho hoje? O nosso filho vai fazer 3 anos agora em 19 de novembro. Ah, então faz pouco tempo. Faz pouco tempo, é recente. Ah, bacana. Eu já tenho 41 anos de idade, meu filho vai fazer 3 anos, né? Porque a gente passou realmente bastante tempo nessa batalha. E aí, como foi a notícia? Melhor nem na notícia, quando foi ver o menino quando ele nasceu? Nossa, eu sou pai, eu sei como é essa emoção. Pois é, não, foi um negócio assim inexplicável, né? A gente, por mais que procure palavras para descrever um momento desse, não encontra, não. É um sonho, né? Porque, assim, não era simplesmente aquele sonho
de ser pai que o jovem tem, né, que ele nutre ali naturalmente, mas além desse sonho ainda teve essa batalha toda aí, uma coisa que era impossível mesmo, de acordo com a medicina, e aí Deus mudou a nossa sorte então fica difícil de explicar a sensação eu imagino. Que eu senti quando vi meu filho pela primeira vez. Meu nome? Felipe. Felipe? Rapaz, Felipe é uma criança abençoada aí. Com certeza, aí, muitas coisas boas aí pela frente na vida do Felipe. Ah, com certeza, a gente acredita nisso também. Como foi para sair da carreira de basicamente militar para entrar na PRF? Porque vida de concurseiro para PRF não é fácil não, né? Realmente não é fácil. Eu acabei passando quase 7 anos no Exército, 1 ano lá na escola preparatória, em Três Corações, e depois fui removido para Teresina. Trabalhei quase 6 anos no 2º BEC, porque a arma escolhida lá no curso de formação foi de engenharia. Então, eu precisaria, quase que necessariamente, ir para um batalhão de engenharia de construção e de combate. Então, como sou de Caxias, e surgiu a oportunidade para trabalhar no 2º BEC em Teresina, né? Então preferi ir para o 2º BEC. E assim, diga-se de passagem, foram anos de muito aprendizado, assim, as Forças Armadas, em particular o Exército, é uma instituição fascinante que te ensina muito, que te prepara bastante para a vida, tanto que quando prestei o concurso para a PRF, fui aprovado e fui fazer o curso de preparação. Não senti tanta dificuldade porque já vinha dessa rotina, na verdade, uma rotina mais intensa. Muita gente faz críticas ao Exército porque só tem aquele contato de servir o Exército aqui e só. Mas a pessoa que segue carreira dentro do Exército, eu fiquei tentado na época que eles foram na faculdade, né, fazer quase uma convocação. Sim. Levaram as pessoas fora, mas os caras foram espertos. Eles pegaram um curso que a gente é do curso de Sistema de Informação. Levaram só médica, engenheira e odontóloga bonita. Os caras, e só homem no curso. Olha, vocês têm que vir pro Exército, vocês podem entrar depois de se formar. Rapaz, os caras souberam conversar mesmo com os cabos aqui, só o nerdzão. E o sistema vira mulher bonita, se empolgaram. E teve alguns que foram realmente. Mas eu sempre escuto, né, que é uma carreira bacana demais. E tem todo um suporte, né, lá dentro. É bem interessante. Isso, né? Assim, a estrutura que as Forças Armadas, de uma maneira geral, têm é uma estrutura impressionante. Você realmente que sonha, né, em fazer carreira militar, você vai encontrar uma estrutura pronta para receber um suporte lá dentro. E aquela coisa, se de repente você não tem um outro sonho, ou de repente não tem outra oportunidade, não vai ter problema nenhum em fazer carreira lá dentro até a aposentadoria. Eu acho bem interessante. Eu não sei nem se eu tinha altura para isso, mas eu achava bem interessante. A Catarina tem. Depois ela fica rindo aí. Mas eu sempre achei interessante. Minha família, por parte de pai, são de militares. Mas minha mãe já fala, não, carreira militar não. É aquela coisa de mãe, né? Não. Ainda separada do meu pai. Não, tu não vai ser igual a ele, não. Mas eu sempre achei bem interessante. Depois de saber, né, que você mesmo formado, você poderia fazer parte. Agora já passou minha idade, agora não dá mais não. Ficar mesmo na TV. Na PRF, você já está há quanto tempo? Estou caminhando para 16 anos. Faz um tempinho já. Quando foi a parte preparatória do concurso? Era daqueles que mesmo se matava de estudar ou era mais tranquilo? Eu tentava. Uma particularidade lá do Exército é que a gente acaba não tendo muito tempo para estudar. Inclusive, abrindo parêntese, uma das dificuldades que eu encontrei por lá e que, de certa forma, me incentivaram a migrar para a Polícia Rodoviária Federal era uma dificuldade que eu tinha em concluir o curso superior. Porque no batalhão de engenharia de construção, você trabalha bastante em frentes de serviço, né, destacado em alguns lugares distantes ali da sua sede, e isso acaba dificultando, né?
Mas, assim, a gente fazia a nossa parte, estudava sempre que dava, né? Sempre que possível. E também a gente ainda estava ali naquela época com o estudo mais fresco na mente, né? Então, ainda deu para conseguir essa vaga aí na Polícia Rodoviária Federal. O concurso que eu fiz foi em 2004. Na época, foram cerca de 350 mil candidatos para 2.200 vagas. Bem pouquinha, né? E foi um dos concursos com mais vagas, né, dentro da história aí da PRF. Não, imagina. Então, realmente, é... Por isso que eu vejo o povo feito doido, postando o dia todinho trancado. Agora eu falei para ele, vocês postam menos e estudam mais. O pessoal posta muita foto para dizer que está estudando. Eu acho que às vezes está mexendo demais no celular. Mas é uma carreira bacana, né? Não, deixa eu puxar. Pois é, eu já ia puxar a sardinha para minha lata. Vale a pena cada minuto de estudo que você dedicar para se tornar um policial rodoviário federal, porque a carreira é excelente. Tem muito aprendizado? Bastante. Na carreira? Bastante. A gente brinca, né, lá na PRF, lá no trabalho, dizendo que o PRF ele acaba sendo um pouco de tudo, né? Às vezes até parteiro, né? Porque vai muito da necessidade. Às vezes a PRF é o único braço do Estado que alcança determinadas comunidades. Então, às vezes você tem que ser o psicólogo, às vezes você tem que ser o assistente social. E, como eu falei, às vezes até o parto sobra para a equipe fazer, porque não dá tempo de chegar no hospital mais próximo. Já pegou alguma dessas situações inusitadas? Bom, já peguei uma situação em que assim, a gente teve que tratar uma crise, né? Uma crise gerada por um suicida, né? Então, a gente teve que puxar lá no fundo aquele conhecimento, tanto da academia quanto também aquele bom senso, aquela dose de psicólogo, né, que cada um tem também. Teve que ser um negociador. Com certeza. E foi uma negociação bem complicada, mas graças a Deus tudo terminou bem. Deu certo. Deu certo. Eu acho interessante porque é esse lado, né, que muita gente não vê da PRF. Às vezes as pessoas só chateiam, só vai chatear se você estiver errado. Pois é. Você tocou num assunto bem interessante, porque algumas pessoas têm o único contato com a PRF na hora de uma fiscalização, né? E aí, poxa, é o nosso trabalho, né? É o dever. Sim. E a lei obriga você a fazer autuação sempre que encontra uma situação de transgressão da lei de trânsito, mas é importante que cada pessoa se conscientize que isso é em prol da segurança coletiva. Isso, né? Justo. E não porque, de alguma forma, tenhamos algo contra o indivíduo ali naquela situação. A gente vai só para um rápido intervalo e a gente volta já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui o inspetor Almeida Neto. Eu tenho uma curiosidade. Quando vocês estão fazendo as barreiras, muitas barreiras geralmente são de fiscalização, mas quando a gente vê umas que acontecem de repente, geralmente aconteceu algum assalto, né? Alguma coisa e vocês estão ali. O pessoal vê vocês e fica logo nervoso, né? Às vezes não tem nadinha, mas já fica nervoso. Alguns ficam realmente. e esse nervosismo, algumas vezes, é simplesmente porque está sendo abordado. O cidadão está totalmente correto, está habilitado, o veículo está em dia, não tem nenhuma infração ali, mas é a primeira vez que está sendo abordado, por exemplo, então foi pego de surpresa naquele momento, mas a gente considera, né? Sempre considera esse nervosismo sem estar tomando aí, sem estar imaginando algo mais, né? Por conta simplesmente do nervosismo. Aí você chega, por favor, sua habilitação e documento veio para... O cara entrega desse jeito, é de se desconfiar, né? Acontece. Normalmente o nervosismo, assim, dá ensejo a uma fiscalização mais apurada, né? Mas com o tempo a gente aprende a distinguir aquele nervosismo que é simplesmente por estar sendo abordado, né? Que é um cidadão que está sendo abordado, daquele outro nervosismo de alguém que está escondendo alguma coisa.
Eu fico imaginando a cara da pessoa que acha que não vai... Tá fazendo coisa errada, acha que não vai ser pego na hora que é parado. Tenta fazer... Já tem gente, né, que tenta fazer cara de paisagem, que tá tudo ok, mas você já... Assim, com bastante tempo de trabalho, eu acho que você já dá para perceber um pouquinho, né, quando a pessoa tá em atitude suspeita. Sim, a gente vai formando esse filtro, né, ao longo do serviço policial, e acaba que a gente consegue diferenciar a maioria das situações, né, daquele cidadão que realmente está nervoso porque não tem o costume de ser abordado, daquele outro que está nervoso ou está se fingindo de tranquilo, né, porque tem alguma coisa a esconder. Eu só lembro de uma história do meu avô, que ele estava viajando, não sei, para alguma cidade aqui pro rumo do Ceará. Aí tinha uma amiga da minha avó, que era quase criada como irmã. Aí a polícia parou, né? E o cinto de atrás não estava fechando. Então desdobrou aqui, né? Para fingir que estava com cinto. Aí meu avô disse que parou e tudo ok, documento do carro tudo ok. O policial pegou, olhou para trás, falou tudo bem. E a mulher, só o cinto que não fecha, mas tá tudo tranquilo. Ainda entregou. Meu avô contava essa história com muito ódio. Mas até que o policial disse, não, papai, pois ajeite o cinto na volta, para onde você for, ajeite por lá. Tem realmente isso, né? Às vezes do policial entender e acabar liberando. Ou tem que ser rígido o tempo todinho. Assim, vamos para a lei, né? Vamos para a lei. O que a lei diz? O nosso ato de fiscalização ele é um ato vinculado. Sim. Então, a rigor, se o policial rodoviário verifica alguma infração, o cometimento de alguma infração, ele tem necessariamente por obrigação fazer a autuação devida àquela infração. Sim. Agora, a gente ouve dizer que na França, né, acontece alguns casos assim que o policial usa a discricionariedade. Já aconteceu algum caso contigo da pessoa tentar te subornar de alguma forma? Já aconteceu algumas vezes e sempre terminou na delegacia de polícia, né, a condução. Que é um crime, né? É um crime. No caso, a tentativa, né, de suborno, eu poderia até ilustrar essa situação. Assim, e abrindo um parênteses, isso aconteceu mais quando eu entrei do que agora. Agora, praticamente, não se vê mais. Mas ali nos idos de 2005, 2008, acontecia bem mais. Eu acho que principalmente o caminhoneiro, né, naquela época, ainda tinha essa tendência, né, de querer subornar o policial para passar com a sua irregularidade. Aconteceu um caso bem legal assim, para a gente ilustrar. Eu estava trabalhando, faz muito tempo isso, eu acho que de 10 anos para frente, em Porto Franco, estava de madrugada, estava na permanência ali na unidade operacional de Porto Franco, e aí passou uma carreta, né, na verdade um bitrem, com dimensões excedentes que não poderia estar transitando, era 2, 3 horas da madrugada, mais ou menos. Acaba achou que era um horário que ninguém ia prestar atenção. Pensou que o guarda ia estar dormindo lá, né? Aí eu estava lá na permanência e vi aquela arrumação lá, aquele carro passando, a gente pegou a viatura rapidamente, fomos atrás, abordamos, e aí no momento da abordagem ele já veio com documento e com dinheiro, né? Aí a gente pergunta, né, para saber, porque vai que ele esqueceu o dinheiro ali dentro, e diz, cidadão, e esse dinheiro aqui, o que é? Não, seu guarda, é para o senhor tomar um café aí, tal, porque... Aí não deu outra, né? A gente conduziu de volta para a unidade operacional, fizemos o procedimento e encaminhamos para a delegacia de polícia civil, né? Por crime de tentativa de suborno. Mas é como eu te falei, isso acontecia mais antigamente. Agora é muito raro acontecer, pelo menos na nossa região. O pessoal sabe que vai dar cadeia? Pois é, a gente entende que já caiu a ficha, né? A ficha já caiu e o pessoal está mais cuidadoso quanto a isso. Eu imagino, porque a gente sabia muitas notícias dessa, de gente que tentava subornar, acabava sendo preso e por aí vai. E a gente vê que, com o passar do tempo, o trabalho tanto da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal tem ficado muito mais rígido. Eu não sei se é porque a gente tem mais informação agora do que acontece. Bom, também. A informação hoje ela chega com maior velocidade, chega e alcança, né, assim, uma amplitude bem maior do que antigamente.
Mas também, especificamente, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal obteve uma profissionalização e ficou mais voltado para a área de policiamento, né, nos últimos anos. Antigamente, a gente trabalhava muito a parte de fiscalização de trânsito e trabalhava um pouco de policiamento, de enfrentamento à criminalidade. Hoje, não. Hoje, o enfrentamento à criminalidade eu já poderia dizer que é o nosso carro-chefe, né? Haja vista a necessidade de segurança pública no Brasil. Olha, você é chefe de delegacia, que chama, aqui de Caxias. Caxias é uma cidade que ela tem muita entrada, tem muita saída. Então, eu imagino, quando acontece um crime aqui, tem que ter toda aquela logística para saber onde fazer a barreira e os lugares certos, né? Imagino que a pessoa tem que ser bem estrategista, né? Pois é, a gente realmente passa por essa dificuldade às vezes. Nós temos aqui a saída para São Luís, nós temos para Teresina, Aldeias Altas, né? Também para o Baú, que o pessoal usa bastante para desviar ali da unidade operacional. Então, de fato, isso é um complicador nesses momentos. Não imagino. Vocês trabalham em parceria com a Polícia Militar? Sim, sim. Com a Polícia Militar, com a Polícia Federal também. Nós, na parte de fiscalização de trânsito, também já fazemos alguns comandos de fiscalização conjunto com o trânsito do município. Na Semana Nacional do Trânsito, em setembro, nós fizemos também iniciamos, né, um trabalho de parceria inclusive com a Guarda Municipal, esteve com a gente também. Bacana. Então, a gente procura, né, se aliar aos demais órgãos de segurança pública, porque se nós, da segurança pública, estivermos separados, facilita para o crime. Realmente. A apreensão de drogas aqui em Caxias aumentou bastante, né? Os meninozinhos estão gostando de mexer com coisa errada, né? Pois é. Na verdade, a gente sabe, né, que esse movimento de tráfico de drogas já entrou por nossas cidades já faz tempo, né? Infelizmente. E aí as apreensões têm aumentado justamente pela especialização, né, dos órgãos de segurança pública no encalço, né, dos traficantes. Nós até agosto, setembro, mais ou menos deste ano, tínhamos apreendido cerca de 30 quilos, né, entre cocaína, crack e maconha. Tivemos uma apreensão próximo de Imperatriz de 0,5 tonelada dentro de um ônibus. Nossa. Dentro de um ônibus. Então, de fato, as apreensões têm aumentado ano após ano, mas ainda tem muito trabalho pela frente, tem muito o que fazer. Eu imagino. E aqui em Caxias explodiu, assim, essa questão de drogas, que eu até já falei, até já zangaram comigo, mas a gente sabe que muita gente de classe média aqui em Caxias são os principais usuários. Só que eles acham que por ser de classe média não vai fazer mal. Tem muito isso, infelizmente. Dificulta o trabalho da Polícia Militar aqui em Caxias. Sim, com certeza. E a gente sabe, se não tiver o consumo, não tem o tráfico. Justamente. Né? Então, o traficante só existe porque tem consumo, porque tem demanda, né, para o serviço dele, digamos assim. E, assim, sendo justo também, a Polícia Militar tem feito um trabalho muito bom. Sim. Está aí o Major Kraieski, à frente do 2º Batalhão, tem arregaçado as mangas, feito o que pode aí para trazer uma segurança melhor para a cidade. Estava conversando com ele semana passada, né, e a gente está, de fato, tentando estreitar esses laços aí para fazer uma cooperação mais forte, uma integração melhor, para que possamos fechar as portas na rodovia federal e a Polícia Militar fechar as portas também aqui mais no interior da cidade, para a gente não deixar espaço para os traficantes. Muito bom. A gente entrevistou ele aqui, ele falou alguns dados para a gente, porque o número de apreensão de armas de fogo, de recuperação de motos, que aqui em Caxias a gente sabia, muita gente, é muito roubo de moto. Não sei como é que está hoje, mas desviavam muito para aquele caminho de Coelho Neto ali que dizia, rapaz, pode bater para ali, que o que mais tinha era apreensão de moto lá. Às vezes vinha o guincho lotado de moto recuperada, né? Motos roubadas. Então a gente vê que a Polícia Militar realmente está bem empenhada. Número de apreensão de drogas também. Descobriram que tinha entregador de delivery
entregando. O cara dobrava, fingindo que estava entregando comida, levava hambúrguer com coca. Vocês entenderam o trocadilho. Sinto muito. Mas a gente vê, Mas né, é rapaz? Os isso. caras estão mais criativos também, né? A dinâmica é essa. O crime ele vai se especializando e a segurança pública precisa correr atrás disso aí sempre para não deixar frouxo, né? Porque a gente sabe que a droga em si ela causa um prejuízo inestimável para a sociedade, né? Cada família que tem pelo menos um dependente químico sofre muito, né? Só a família sabe o peso que é ter um dependente químico dentro de casa, tira toda a paz daquele lá, traz prejuízo financeiro, traz prejuízo para o sistema de saúde. Então, a gente precisa mesmo arregaçar as mangas e combater essa mazela. E tem que ser mesmo pulso firme com essa galera, não pode dar muito espaço, não. Questão de acidentes. Ainda está acontecendo muitos aqui nas rodovias, aqui nas proximidades? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Nós, hoje mesmo, ontem e hoje, nós estávamos atualizando a estatística de acidentes aqui na região. E verificamos que a quantidade de acidentes graves neste ano, mesmo com a pandemia. Que acabou por dar uma reduzida no tráfego nas BRs aí durante algum tempo, já normalizou, de julho mais ou menos já estava normalizado, mas passaram uns 2 meses aí com o tráfego reduzido. E mesmo assim, o número de acidentes graves já igualou o número de acidentes do ano passado, né? Isso fazendo uma comparação de janeiro a setembro. Graças a Deus, o número de mortos reduziu neste ano, né? A gente ainda está conseguindo aí vencer essa batalha no número de mortes. Mas a quantidade de acidentes graves, infelizmente, ela se manteve e até deu uma leve subida. Tem um outro gráfico? Tem outro gráfico? Mas... Pronto, esse gráfico aí. Esse aqui. Você vai ver aí as colunas azuis são referentes a 2019, as colunas vermelhas a 2020. A primeira coluna, aí mais da esquerda, são a quantidade de acidentes graves, né? Foram 71 em 2019, de janeiro a setembro, né? E no mesmo período de 2020 foram 74. Teve uma leve subida. A gente está falando em números absolutos, quando você dilui isso aí pela frota, vai dar mais ou menos a mesma coisa, 71, 71. Né? Já em relação à quantidade de mortes nesses acidentes, neste ano houve uma queda de 20% aproximadamente, o que é muito bom. Sim. Mesmo com o quadro ainda ruim. Ainda alto, né? Ainda alto, porque são 41 mortes, são 41 famílias, né, que estão sentindo a dor dessas mortes aí. Eu até me impressiono porque aconteceu muito acidente, a gente via muita notícia de acidente durante a pandemia, o pessoal que ia para sítio. Não, vou me isolar lá no sítio. Aí voltava, tinha bebido e aconteceu muito acidente. Pois é, a gente acredita que a maior parte dos acidentes ocorridos durante aquele período em que houve, de fato, isolamento social, o pessoal estava mais parado em casa, as BRs estavam mais vazias, eram nos fins de semana envolvendo bebida alcoólica mesmo. Já presenciou muito acidente porque o motorista ou o condutor da moto estava embriagado? Já presenciei alguns e alguns acidentes bem ruins, bem feios, bem ruins de se presenciar. Me diz uma coisa, você vai ficando mais duro com o tempo, porque dos primeiros choca mais, mas depois com o tempo já vai... Na verdade, a gente é obrigado a ficar mais duro com aquele tipo de situação, porque você acaba sofrendo menos, você, agente fiscalizador, que precisa fazer o registro, o atendimento daquele acidente, né? Mas a gente sempre toma o cuidado para não ficar insensível quanto àquilo ali. Sim, porque todo acidente com óbito é uma fatalidade. Já toparam muito acidente com bebo chato? Bastante. O cara tá bêbado, ainda quer ter razão. Bastante. A exceção é o bêbado não ser chato, né? Mas... A pessoa pode se negar a aquele, tipo, não quero fazer o bafômetro? Pode sim. Ele pode se negar. A lei dá essa previsão para ele, né, de não constituir prova contra si mesmo. Só que na última edição, né, da Lei Seca,
foram criados novos meios, né, ou foram aceitas novas provas para que o agente fiscalizador conseguisse fazer a detenção do abordado, no caso do condutor bêbado, né? Mesmo ele se recusando a fazer o teste bafômetro. Então, você pode, por meio de outras provas, como vídeos, né, como testemunhas, o auto de constatação de embriaguez, pode fazer a condução. Anda em linha reta, dali para cá. Pode fazer isso? Pois é, pode pedir para fazer o 4, né? Ali, aí tem vários sinais, tem a face ruborizada, a fala desconexa, o hálito etílico, né? Então, tem vários indícios que você pode juntar tudo em um pacote só e é suficiente para você, pelo menos, tirar de circulação naquele momento. Imagino, mas aí a abordagem é levar até a delegacia? Exato, levar até a delegacia. O enquadramento é crime de embriaguez ao volante, né? Popularmente conhecido assim. E aí se faz a entrega lá para a autoridade judiciária, né? Que é normalmente o delegado de polícia civil. Ah, sim. A polícia aí aqui tem um muito detalhe. trabalho. Tem um detalhe que é interessante pontuar, porque mesmo o condutor recusando soprar o bafômetro, ainda assim ele pode ser autuado, né? Ou multado pela recusa em soprar o bafômetro. E é uma multa salgada, né? É cerca de R$2.000 ali, reincidência dá R$4.000. As multas aumentaram bastante de preço, que é para ver se a galera pensa melhor, né? A intenção, né, ao meu ver, é justamente essa, é dissuadir esse tipo de conduta ilícita. Certíssimo. A gente vai só para mais um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui hoje o inspetor Almeida Neto. E uma pergunta interessante, a galera quando é pega com drogas, eles usam muita desculpa. Não, isso aí não é meu não, isso aí apareceu aí. A primeira coisa que falam é isso, não, essa mala não é minha, nunca vi isso aí, não estou com isso aí, isso não é meu. Aí quando você consegue relacionar de fato a bagagem ao indivíduo, aí a segunda história é que, não, é porque eu recebi isso aí de um fulano de tal, em tal local, e recebi um dinheiro para levar, entregar para outra pessoa. Nem sabia o que era. Nem sabia o que tinha aí dentro. Rapaz, mas os bichos estão desdobrosos. Temos que choram? Vários. Que chora, né? Rapaz, faz isso comigo não, minha mãe. Quando viu que a casa caiu, aí o homem mais macho lá desmonta e começa a chorar. A gente tem uns gráficos, pode colocar aqui para a gente comentar, por favor. Fiscalizações de 2020, de janeiro a setembro. Então, esse gráfico aí mostra, assim, um resumo, né, do esforço de fiscalização que foi realizado aí entre janeiro e setembro deste ano, onde foram realizados 4.792 testes de etilômetro, fiscalizadas 16.509 pessoas e 17.886 veículos. Esse número, não fosse a pandemia da Covid-19, seria ainda maior, porque logo que foi decretado situação de emergência internacional, nós tivemos que fazer uma redução na quantidade de abordagens para a segurança do policial e para a segurança do cidadão também. Próximo gráfico. Esse gráfico ele mostra nitidamente a participação do motociclista na quantidade de acidentes graves registrados. Esses acidentes aí foram registrados entre janeiro e setembro deste ano, apenas na circunscrição da nossa delegacia, né? Principalmente ocorridos nas cidades de Caxias e de Timon, que são as duas maiores cidades da região. São quase 50% dos acidentes graves envolvem motociclistas. E o motociclista, em regra, é muito vulnerável, né? Qualquer queda já potencialmente pode levar a uma fratura de um osso ou até mesmo a morte. E eu não sei por que são tão audaciosos. São audaciosos e descuidados, infelizmente, né? A maioria, não todos, mas uma boa parte, porque nós encontramos muitos motociclistas pilotando sua moto sem habilitação, sem capacete, às vezes sem retrovisor, sistema de iluminação e sinalização
ineficiente. Anda no truque. E ainda levando outras pessoas na moto, às vezes mais de uma, sem capacete também. Já topou o caso, o cara queria fazer da moto uma van, levando um monte de gente. Infelizmente. A gente costuma mais encontrar casos como esse em cidades menores, em alguns povoados. Estão né? indo para o interior. Pois é, mas aqui em Caxias, né, uma das maiores cidades do estado, também, infelizmente, nós encontramos algumas Não, vezes eu já esse tipo vi de essas conduta. arrumações. Não, rapaz, pelo amor de Deus, comprou pelo menos um Fusquinha. Pois é, tem uma conduta que a gente está sendo obrigado, até por lei mesmo, a ser mais rígido, mas no intuito de desmotivar, de desincentivar essa conduta, que é do piloto de moto, que não tem habilitação e está transitando com outra pessoa, ele sem capacete, as outras pessoas sem capacete, gerando perigo de dano, né, para terceiro. E aí nós estamos enquadrando essa conduta em crime de trânsito, e aí além das infrações de trânsito, das multas, né, de trânsito, também gera uma consequência penal para esse condutor. Dá uma dor de cabeça bem maior. Eu acho que só vai assim. Só vai realmente punindo, porque a pessoa faz de teimosa. Exatamente. Infelizmente, muitas pessoas ainda não se conscientizaram do necessário para manter a própria segurança e a segurança das outras pessoas que estão transitando ali com eles no veículo. Temos esse outro gráfico aqui. Olha isso, sem capacete aí. Quase não tem. Pois é, veja só, neste ano apenas 77 pessoas foram multadas, né, autuadas, por conta de ingestão de álcool. É para pouco, não vou mentir. Eu pensei que ia dar mais, dá pelo menos 100 e pouco, mas foi por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Teve uma redução em relação ao ano passado. No ano passado, nesse período, já estava perto de 100. Né? Agora, o destaque é sem capacete, veja aí. 2.406 pessoas flagradas aí sem capacete durante esse ano. Lojas de capacete, façam uma promoção, gente. O tanto deles que não tem a cabeça tão grande que não vai caber um capacete. O curioso é que boa parte dessas pessoas que foram autuadas tinham capacete. Tava no mas ombro. estava no cotovelo, estava no retrovisor, estava no guidão da moto, entendeu? Mas não, infelizmente não estava usando. Aqui eu vou abrir um parêntese em relação a essa questão do cinto de segurança, mais especificamente a cadeirinha. Criança no banco de trás do veículo, mas sem estar no equipamento de segurança adequado. Sim. Eu passei por duas situações durante a minha carreira policial que foram muito boas para ilustrar a necessidade de se transportar crianças nos equipamentos adequados. Certa vez, eu trabalhando em Açailândia, fui atender um acidente numa curva muito perigosa. Cheguei lá, o carro tinha saído de pista e aí capotado várias vezes. E o pai estava inconsolável, num choro que ninguém dava jeito. Porque o filho dele, que estava no banco de trás do veículo, sem cinto, sem cadeirinha, sem nada, foi jogado para fora do veículo e morreu. Perigo. Ele e a esposa estavam com cinto de segurança na frente. O filho estava sem segurança nenhuma atrás e foi o único que faleceu. Uma semana depois, eu fui atender outro acidente, cerca de 300 quilômetros de distância desse primeiro acidente, muito parecido. O veículo perdeu o controle, saiu de pista, capotou, tinha 2 adultos e uma criança também, só que a criança estava com cinto de segurança, já tinha idade de cinto de segurança, estava no banco de trás com cinto de segurança e não aconteceu nada com ela. Olha aí. Eu falei para aquele pai, disse, meus parabéns, porque o seu filho estava seguro e por isso ele está vivo aqui, para o senhor ver. Aí contei a história, né, do caso anterior e ele pôde entender a necessidade de se transportar crianças com segurança. Para você ter ideia, os carros de hoje, eles estão vindo com o sensor do cinto, né? Se você entra, eles começam a apitar. O meu é chato demais. O meu, eu entro, eu fecho a porta, às vezes eu tô tipo só conectando aqui no coisa para botar uma música para ir ouvindo, ele já começa a apitar. Rapaz, eu nem liguei o carro, senhor. Calma, aí tem que botar mas o você cinto. sabe que já tem o esperto, né? O esperto, ele compra bota... só a fivela e coloca bota. Lá. Tem, os caras fazem isso. Tem uns que botam por trás, aí bota aqui, passa o cinto por trás dele. E bota, tem gente que faz isso. Não sei pra que tem mais não usar cinto. Eu vejo todo mundo no carro. Minha namorada às vezes fica com ódio. Ela entra e quer mexer em alguma coisa. Tu é alérgica a cinto? Bota o cinto. Aí ela, não, bota o cinto. Aí eu paro o carro no meio da rua. Tu não vai botar o cinto não, pra gente vai ficar bem aqui no meio da rua. Aí ela bota.
Que eu não sei qual é o problema desse povo com cinto. O meu filho também tem a cadeirinha. E para criança é mais complicado. Ele tem 2 anos, para tu botar ele na cadeirinha é confusão, que às vezes ele não quer. E quando viaja é cansativo. A gente fica quebrado, imagina ele cair naquela cadeirinha. Mas fica na cadeirinha. É o jeito. Ultrapassagem devida também é bem alto, né? É bem alta a quantidade. E essa infração é uma das que mais matam. Uma das que mais matam por ser bem perigosa e por provocar a colisão frontal. Uma colisão frontal numa rodovia, né, que normalmente se transita muito rápido, geralmente causa ou vítima ferida grave ou então óbito. A gente vê muitos casos aqui, porque a gente tem a divulgação no jornal, nas coisas, a gente vê muitos acidentes por ultrapassagem devida. Exatamente. Geralmente os mais graves foram provocados por isso aí. E para fechar, né, a tabela, eu coloquei aí a quantidade de ocorrências policiais neste ano, até setembro, quantidade de pessoas detidas, que mesmo durante a pandemia, com a pandemia, né, foram maiores do que em 2019, no mesmo período de 2019. E aí tem uma particularidade, né, que pode explicar. Nós passamos do segundo semestre do ano passado para cá a trabalhar direcionados por informação de inteligência. Então a gente dá menos bote sem resultado, né? O nível de efetividade das ações e das operações tem sido maior. A gente vê que o serviço de inteligência, pelo menos da Polícia Civil aqui em Caxias, é bem inteligente mesmo, viu? Os caras, eles trabalham bem, são bem estrategistas e já vão mesmo... Esse é o futuro da atividade policial, né? É você economizar sua energia para utilizá-la onde realmente é necessário. A tecnologia está ajudando bastante vocês também, bastante, né? A tecnologia tem ajudado bastante. A especialização também dos policiais que trabalham na área de inteligência está sendo feita com mais profissionalismo, né? Os cursos de especialização, e isso tem trazido um resultado mais, mais efetivo, um resultado melhor para a sociedade. Vocês fizeram alguma ação de conscientização durante essa pandemia com o pessoal que passa nas rodovias? Sim, especialmente naquela época em que alguns estados, né, decretaram o fechamento dos restaurantes e pontos de apoio à margem da rodovia. Os caminhoneiros tiveram uma dificuldade muito grande. Então, a Direção-Geral da PRF orientou todas as superintendências e delegacias a procurar parcerias para dar um apoio mínimo ali para os caminhoneiros, né? Então, nós fizemos, inclusive, várias ações com um grupo de motociclistas da Igreja Adventista, aqui de Caxias, no sentido de distribuir alimentos, distribuir álcool em gel, máscara... Bacana. Fizemos várias ações com a Secretaria de Trânsito de Timon e a Secretaria de Saúde, em que, além dessas coisas que eu já elenquei anteriormente, nós fazíamos vacinação, né? Aferição de glicemia, aferição de temperatura, e até encaminhamentos para postos de saúde, para hospitais da região, daqueles motoristas, né, que eram encontrados em situação suspeita. É interessante que a pessoa vê o lado da PRF de fiscalizar, mas não vê o lado dela também de ajudar o cidadão, né? Vocês estão fazendo uma ação social. Isso. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, já de alguns anos, ele tem batido muito na tecla de polícia cidadã, né? Que a polícia precisa estar próxima do cidadão, não apenas... quando inibe uma prática criminosa que acaba tendo um resultado positivo para a sociedade, né, mas estando em ações mais diretamente com a comunidade, né, para estar ali mais próximo, providenciando, inclusive, educação para o trânsito. A gente faz muita campanha de educação para o trânsito, trabalha com escolas, especialmente aquele público mais novo que está numa idade muito boa de aprender. Né? Aquela criança que puxa a orelha do pai quando ele está cometendo alguma infração também. Vê se ensina desde pequeno, né? Para ver se depois que cresce não vira um adulto teimoso. Depois que cresce fica difícil. Fica mais complicado. Mas é isso. Eu acho interessante essas ações de escolas, porque é muito necessário. E ajuda, às vezes, até a coibir que essas crianças entrem para o mundo das drogas. É importante trabalhar com dados, trabalhar mesmo com a verdade. Falar na linguagem delas, mas mostrar. Eu estava vendo esses dias, você vê como é as coisas, né? Tem o PROERD, que é o programa, né, se não me engano, é a Polícia Militar,
eles trabalham para tentar fazer com que as crianças não entrem no mundo das drogas, pois descobriram que tinha traficante levando cocaína no urso do Proed. Rapaz, esse cara não tem um pingo de vergonha na cara. Normalmente é em regra, né? O criminoso ele não tem escrúpulos, né? Se Não, nem um ele entrou pingo. para o mundo do crime, então é porque ele já abandonou isso aí há bastante tempo. Mas olha, um programa muito bom. Sim. As escolas militares também têm feito um trabalho muito bom em relação a tanto a educação em si, quanto a esse outro lado de estar afastando, né, de estar alertando quanto ao perigo de se envolver com o mundo do crime. Em regra, a nossa aceitação também, sempre que chegamos nas escolas para fazer trabalhos como FETRAN, que é um festival de teatro envolvendo alunos, Olha que legal. ou mesmo apenas quando vamos fazer as palestras, a aceitação sempre é muito boa, boa, tanto por parte do corpo de alunos, quanto também dos professores, dos diretores, eles sempre nos recebem muito bem. Isso é bom porque a gente vê, né, que isso desperta até a curiosidade da criança para um exemplo a ele seguir. Pode ser uma carreira na PRF, uma carreira militar. Eu dou aula numa escola particular aqui, e um pouco antes da pandemia, os meninos que estão servindo no Exército foram lá dar uma palestra, falar sobre o dia, acho que foi sobre o dia do soldado, se eu não me engano. E eu percebi a curiosidade de muitos alunos, que realmente eles acham interessante a pessoa estar de farda e tudo mais. É bom aprender mais sobre isso. É verdade, e alguns alunos acabam até tirando aquele preconceito, né? Porque o pai, às vezes, quando quer fazer medo para o filho, né, diz, a polícia vem te pegar aqui. E aí a gente acaba desfazendo esse restinho de medo, né, que ainda fica aí, e, de modo geral, assim, uma satisfação muito grande para nós que participamos do grupo de educação para o trânsito, está levando, né, esse exemplo para os alunos e essa nova visão, né, de repente abrindo o leque de oportunidades também para eles. Inspetor, eu percebi que você é uma pessoa bem calma, fala bem. Por isso que eu perguntei também se eu ia ser pastor, que fala bem. Isso lhe ajudou a conversar com seus companheiros de trabalho? Às vezes, uma palavra amiga, o fato de o senhor ser muito religioso, pelo que eu percebi, ser bem cabeça no lugar, bem centrado. Isso lhe ajuda a conversar com os demais policiais que possam estar passando por algum problema? Ah, sim, ajuda bastante, ajuda bastante. Você sabe que a carreira policial ela é uma carreira que traz um acúmulo de estresse e ansiedade para o servidor muito grande, né, muito alto. Tanto que, infelizmente também, o índice de suicídio dentro da carreira policial tem crescido bastante. Então, a gente tenta, né, trabalhar dessa maneira, entender o lado do policial. Não é porque a gente é chefe de delegacia, é gestor, que a gente vai empurrar tudo de goela abaixo, tratá-lo como, né, como um subordinado simplesmente, né? Não, a gente tenta, como gestor, sempre balancear o serviço com a necessidade do servidor. Às vezes tem que ser linha dura, com certeza, mas... Pois é, sempre buscando o equilíbrio, né? Sempre buscando o equilíbrio, até porque o servidor que faz o serviço voluntariamente, ele produz muito mais. Sim, eu sou muito a favor disso. Se você faz o seu trabalho, se você gosta do que você faz, você vai fazer aquele trabalho muito mais bem feito. Exatamente. A gente já tem uma certa experiência, claro que sem querer ser mais do que realmente sou, mas a gente tem uma certa experiência. Como eu te falei, eu comecei na delegacia da PRF em Imperatriz, 2005, passei 4 anos trabalhando na pista, fiz parte de grupos especiais, tanto de enfrentamento à criminalidade, quanto especiais no tocante à fiscalização de trânsito. Passei mais 3, 4 anos como chefe de policiamento, já numa gestão mais aproximada ali, depois fui chefe de delegacia lá em Imperatriz também por mais algum tempo. A gente acaba pegando, né, esse feeling, né, de tratar o servidor e tentar encontrar ou buscando o melhor que ele pode dar em prol da sociedade. É sempre essa a dinâmica, né? Sem desgastá-lo excessivamente, não, mas buscando ali o melhor do servidor para que, afinal de contas, o nosso serviço alcance o seu objetivo, que é prestar segurança pública para a sociedade. Um serviço bem prestado, né? Muito bem.
Gostaria de te agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ainda tinha mais conversa. Então, muito obrigado por tirar um tempinho para conversar com a gente, por fazer esses esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente trocar essas informações e também de fazer esse alerta, né, para que os condutores e também os passageiros... Pode falar bem olhando né, para o olho dele naquela Pronto, ótimo. As pessoas que utilizam o sistema de trânsito aqui, especialmente na nossa circunscrição, município de Caxias, mas também nos municípios circunvizinhos aí, que possam estar tomando os cuidados necessários, né? Nós, infelizmente, encontramos ainda uma quantidade de infrações de trânsito muito elevada, especialmente em tocante a motociclistas, que são o grupo mais vulnerável. Então, a gente faz esse apelo, né? Que os motociclistas, de fato, se conscientizem, cuide da sua segurança, cuide da segurança também das pessoas que, porventura, estejam consigo no veículo, e porque isso vai ser um fator decisivo para um deslocamento tranquilo, para uma viagem tranquila, e para evitar, né, uma tragédia, uma tristeza maior para si e para a família também. Pois é, então você aí tenha consciência, não coloque sua vida em risco, não coloque a vida de terceiros em risco. Uma excelente noite para vocês e até a próxima.